Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar dos 10 melhores animes de romance, na minha opinião, de 2018, da primeira metade, mais precisamente de 2018. No final do ano, eu faço um outro vídeo desses, da segunda metade. E alguns podem achar que é anime demais, de romance, mas se você for mais seletivo, é só pegar as primeiras opções da lista. Eu vou colocar em ordem dos que eu mais gostei. Mas se você quer ver tudo de romance, adora romance de paixão, adora romance de paixão, ficou ótimo isso. De qualquer forma, vocês pegaram a ideia, começando com Devil's Line. Esse aqui lembra muito Crepúsculo, porque é basicamente uma humana que se apaixona por um vampiro, e um vampiro que se apaixona pela humana. Tem diferenças no plot, com certeza. É um vampiro que ajuda com casos da polícia, e depois de um incidente no começo da história, ele vira o guardião dessa protagonista feminina. A história segue a partir daí. Pra ser honesto, eu não gostei tanto. A história não chega a ser ruim, mas tem vários aspectos dela que eu achei fraquinhos. Mas o aspecto romance da obra funcionou, o casal pelo menos dela funciona. Então pra quem gosta muito de romance e tá sem mais nada pra ver, já viu todo o resto da lista, pode valer a pena dar uma olhada nesse. Ainda mais que tem um final relativamente fechado pro romance. Se você esperar passar os créditos, quem parar antes dos créditos vai ficar furioso, porque aí parece um final ruim. Takagi-san. Esse aqui é aquele anime mais bonitinho, se foca em dois estudantes bem novos, que um fica pegando no pé do outro, principalmente a garota provocando o garoto, mas na verdade eles se gostam muito e vai desenvolvendo a relação deles ao longo do anime. Na minha opinião funcionaria melhor como um anime de 10 minutos, mas tem muita gente que gostou dele, mesmo assim eu acho que vale recomendar. É um romance bonitinho, que progride devagar, com dois personagens bastante simpáticos, principalmente a garota. E o próximo é pra quem gosta de Yuri, ou seja, anime de lésbicas. Pô, Marco, por que você não falou só Yuri e tal? Você pode estar se perguntando aí por quê. Bom, me sacanearam no começo com isso, eu não sabia o que era Yuri, o que era Yaoi no começo, o pessoal não fala, fica só falando esse negócio. Quem não conhece muito o anime não tá inserido muito bem nesse mundo, fica perdido com isso. Então sempre vale falar, não, anime de homossexuais, não, anime de lésbicas e tal, ajuda bastante. Vale dizer, de qualquer forma, nessa história, uma garota muda de escola porque a mãe dela casa de novo e o padrasto dela tem uma filha, só que ela se apaixona por essa garota, que é a presidente do conselho estudantil do colégio dela, e tem uma personalidade meio estranha e agressiva. O primeiro episódio já deixa bem claro isso, é um anime com ecchi, vale dizer, e ao longo da história, esse casal vai enfrentando vários dilemas, dramas e etc. Pra ser honesto, eu não gostei de alguns dramas trabalharam ali, tinha alguns momentos bonitinhos, alguns momentos legais, mas pra quem quer um drama com lésbicas e algumas cenas picantes, você não tem muitas opções, então pode valer a pena dar uma olhada nesse. Koi wa Ameagar, esse aqui é outro drama, esse com um foco diferente, também variado. Essa lista, vale dizer, esse aqui é de uma garota que é apaixonada por um cara mais velho e vai desenvolvendo a relação dos dois ao longo da história. O anime é muito bem dirigido, muito bem animado, a história é muito legal, o drama dos personagens, só que chega no final e... Bom, seria um spoiler muito pesado eu falar, mas digamos que perde um pouco o foco do romance no final da história. O que me deixou um pouco decepcionado não é um final ruim, mas pra quem tava tipando muito o casal e tal, torcendo muito pelo romance, pode não ficar totalmente satisfeito com o final, mas ainda assim é um bom drama com um bom desenvolvimento dos personagens, a relação deles ajuda muito eles a crescerem do começo ao final da história, então sim, com certeza eu recomendaria a dar uma olhada. 3D Kanojo, esse aqui é sobre um otaku que consegue uma namorada, a garota cria interesse nele e os dois começam a namorar rapidamente. A garota, por sinal, é meio estranha, ela não tem inibição nenhuma em beijar os outros, vai dizer. Algumas pessoas ficaram incomodadas com isso no começo, mas ela começa a namorar o protagonista e a história segue. A partir daí, com um bando de dramas. Se você não gosta de drama, não assista história, porque tem bastante. Tem cenas bonitinhas? Tem várias cenas bonitinhas do casal, mas eles já começaram namorando e tal, e não podia acabar a história assim, é só o começo da história. Então, a partir desse momento, começa um bando de dramas prejudicando a relação deles, e eles tendo que passar por cima disso pra evoluir a relação. Basicamente é um shoujo reverso. Sim, lembrou muito o shoujo, só que é um shoujo do ponto de vista do homem, que, vale dizer, não é muito carismático, eu gostei bem mais da garota, mas o romance deles é bonitinho e dá pra levar a história dessa forma. Outra vantagem desse anime é que ele vai ter um final fechado, adaptando completamente. O mangá teve a primeira parte dele e já anunciaram uma segunda temporada, adaptando até o final do mangá pro começo de 2019. E passando agora para uma comédia romântica, Tadakan.
Esse aqui é de um garoto que conhece uma estrangeira que vai morar na cidade dele e entra no colégio dele. E ao longo do tempo os dois vão se apaixonando, tem também os colegas dele e tal, tem interação dos colegas dele e tem romance inclusive também, focando nos colegas dele, e a gente vai acompanhando a interação do grupo ao longo da história, principalmente em um clube de fotografia. O diretor e estúdio dessa obra é o mesmo de Nozaki-kun, que eu acho um anime muito engraçado. Infelizmente esse não foi tão engraçado quanto eu não achei, pelo menos, mas ainda assim, é uma história divertidinha e com um final fechado. É uma história original, não é baseada em mangá nenhum, e o final dela podia ter sido um pouquinho mais completo. Eu gosto daquele final cheio de fanservice, por assim dizer, em termos de romance, mas não foi um final ruim. Para quem gosta de comédias românticas com final fechado, pode valer a pena dar uma olhada nesse. O Otaku Nikoi. Esse aqui é focado em dois casais nerds, cada um deles viciado em uma coisa diferente. Um é viciado em mangás, o outro gamer, a outra é fujoshi, a outra é viciada em cosplay. Cada um deles tem uma paixão diferente. E a gente vai vendo a interação desses dois casais ao longo da história e os desafios deles, cada um tendo que tolerar a nerdice do outro. A direção desse anime não é das melhores, mas ainda assim, os personagens são muito carismáticos, tem várias cenas muito engraçadas e várias cenas muito fáceis de você se identificar, aquele negócio de, putz, já passei por um negócio muito parecido com isso. Então você entende realmente o personagem em vários momentos. O único problema dessa obra é que o final dela é muito aberto, na verdade nem parece o final da história, parece só mais um episódio normal dela, só que acabou ali, não tem mais. Depois daquilo que anuncia uma segunda temporada. Mas ainda assim, pra quem gosta de comédia romântica e quer ver casais nerds, com certeza vale a pena dar uma olhada nesse anime. E agora voltamos pro drama Violet Evergarden. Esse aqui é sobre uma garota querendo descobrir o que é o amor. É uma garota que tem dificuldade de entender os sentimentos dos outros, e depois de uma pessoa importante ter se confessado pra ela, ela passa a tentar entender o sentimento das pessoas e começa a trabalhar como uma auto-memory doll, que é uma profissão que tem na história, onde as garotas têm que interpretar o sentimento da pessoa e passar isso para cartas. E é muito legal ver o desenvolvimento dessa personagem ao longo da história, principalmente a partir do episódio 7. O anime melhora muito, começa a ter um bando de cenas super impactantes, super emocionantes, e fica muito mais pesado a partir do episódio 7. O anime não é perfeito, mas tem momentos lindíssimos e a história da personagem é muito legal. E para completar ela, porque faltou um pedaço da história bem importante até, da Light Novel, eles vão soltar um filme em 2020, provavelmente completando o que faltou da história. Quem quiser spoilers do que mudaram no anime comparado à Light Novel, eu já fiz um vídeo separado comentando sobre isso. Mas para quem quer um bom drama com romance, com certeza eu recomendo dar uma olhada nesse. Grand Crest Senki. Esse aqui conta a história de um garoto que faz um pacto com uma maga e acaba entrando em uma guerra entre facções para tentar ajudar a cidade natal dele. E a história vai seguindo a partir daí, conforme ele acaba entrando em uma das facções para tentar acabar com essa guerra. Lembra um pouco Game of Thrones, vale dizer, tem alguns aspectos bem pesados até. Em uma das partes da história eu fiz até um vídeo separado para comentar de uma polêmica grande que fizeram com a história. E fora isso, tem aquela guerra política e bélica entre governantes. Então não é igual, com certeza, mas me lembrou, em alguns aspectos, Game of Thrones. O anime não é perfeito, até porque eles tiveram que rushar bastante para terminar a história. Esse é o lado bom, tem um final fechado, mas depois do começo meio acelerado, a história acaba pegando. E embora nem toda a luta seja super bem animada, tem vários momentos bem memoráveis e emocionantes na história, que tem um final muito legal e principalmente não enrolam no romance nessa história. O casal principal, pelo menos, o romance deles engrena bem rápido. Pra quem gosta de ação com romance, com certeza, eu recomendo dar uma olhada nesse anime. E falando em ação com romance, Darling in the France. Nessa história, a humanidade é atacada por monstros, a humanidade cria robôs para lutar contra esses monstros, e esses robôs são pilotados por duplas de forma um tanto quanto estranha. Bom, deu uma certa polêmica no começo do anime, até o pessoal se acostumar. De qualquer forma, a história começa com o protagonista encontrando uma outra garota que é a única que consegue pilotar com ele, e a história segue focando nesse garoto e nessa garota que tem sangue das criaturas que eles enfrentam, nos amigos deles e nos vários mistérios que vão surgindo ao longo da história, principalmente quanto àquele mundo. O anime tem uma produção de primeira, todos os 24 episódios dele são muito bem animados, seja nas partes de ação ou drama, tem vários momentos emocionantes ao longo da história.
O anime não é perfeito e tem alguns problemas no roteiro, mas como um todo eu gostei bastante dele e tem episódios que eu achei sensacionais, como por exemplo o episódio 13, e eu gostei bastante como o anime se fechou, ainda que tenha algumas ressalvas que eu comentei na análise completa do anime. Quem quiser pode dar uma olhada. Para quem quer um anime focado em ação com romance, com certeza vale a pena dar uma olhada nesse. E como vocês devem ter notado, eu não comentei de continuações aqui, eu só foquei nos animes novos, mas fica de extra aí para quem quer saber das continuações. Sakura Card Captors tem um pouco de ação com romance, Nanatsu no Taizai também tem romance na segunda temporada, mas esse aspecto também é aberto na obra. E High School DxD 4 Hero, esse sim teve mais foco no romance com a heroína principal no final dessa quarta temporada. E antes que alguém pergunte, Be The Beginning não entrou na lista porque o romance dele só aparece no finalzinho da história. E Mahou Tsukai no Yome é um anime que começou originalmente em 2017 e só terminou em 2018. Eu já falei bastante dele aqui no canal, mas sim, pra quem não conhece ele e gosta de romance, drama e fantasia, eu com certeza recomendaria dar uma olhada. E é isso, espero que essa lista ajude quem, como eu, curte bastante animes de romance. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo.